Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de adorno em pontilhismo. Se você perdeu como eu fiz a divisão aqui dessa folha, eu vou deixar no link do vídeo o outro vídeo onde eu explico como eu dividi a folha para estar realizando esses adornos. E eu vou começar com esse boleador, que ele é um pouquinho mais grosso. Vou carregar a tinta e vou estar depositando logo acima, um pouco mais acima daquela marcação de 1 centímetro que a gente fez na outra aula. E com o meu boleador intermediário, que seria o correspondente de número 3, se eu for seguir do mais fino para o mais grosso, eu vou estar puxando aqui esse pontinho que eu acabei de fazer na folha, em direção àquela marcação de 1 centímetro. Lembrando que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo essa aula onde eu ensino como dividir a folha de treinamento aí para estar treinando esses adornos. E seguindo o princípio da aula passada, eu vou construir uma escadinha nesses pontinhos conforme eu for aplicando a tinta, né? Eu vou diminuindo lateralmente e vou também estar fazendo o mesmo puxadinho em direção ao centro. Lembrando que é um trabalho para ser feito devagar, sem pressa, com cuidado. E aqui eu finalizei o puxadinho, né, como vocês podem ver. E agora, de novo, com o meu boleador mais grossinho, eu vou colocar uma bolinha de cada lado desse detalhe do puxadinho. E agora, com o meu boleador intermediário de novo, com a ponta do lado mais grossinho, eu vou estar colocando entre os puxadinhos um pinguinho de tinta para dar um charminho aqui nesse adorno. E então, a gente vai trabalhar agora o telhadinho, se é que a gente pode chamar assim, desse adorno. Eu vou estar virando a minha folha de cabeça para baixo. No caso, pode ser o MDF ou a peça que você estiver pintando. Vou usar o mesmo boleador do lado mais grossinho e um pouquinho acima naquela marcação central que a gente fez na aula passada. Eu vou colocar o primeiro pontinho e vou descer lateralmente, e esse pontinho vai dar a impressão de que ele vai desaparecendo, né? Então, eu ponho o primeiro pontinho e sucessivamente eu vou pingando até ele dar essa sensação de que ele tá sumindo. E vou fazer isso mais 2 vezes, com o mesmo boleador. E agora, voltando para o boleador mais grossinho, do lado mais fino, né? Como ele tem 2 pontas, eu vou escolher o lado mais fino. E vou estar colocando aqui 4 bolinhas descendo, né? Uma próximo do finzinho do telhado e mais 3 logo abaixo. E esse é o resultado do nosso primeiro adorno da aula de hoje. E vamos partir então para o segundo adorno, tá? A gente vai precisar, a princípio, daquele boleador mais grossinho, tá bom? A gente vai fazer acima daquela marcação de 1 centímetro, mais ou menos uns 2 centímetros acima, o primeiro pinguinho. E a gente vai usar, mais uma vez, o boleador mais fino, tá vendo? Que equivale ao número 3. E a gente vai arrastar em direção àquela marcação de 1 centímetro. Lembrando que essa primeira bolinha eu fiz na marcação onde eu divido esse quadrado ao meio, tendo 3 centímetros para cada lado. E o puxadinho eu faço em direção daquela marcação de 1 centímetro, onde eu parto da base desse quadradinho. Pegando agora um boleador que seria o número 5, eu vou colocar mais um pinguinho próximo a essa marcação central e vou arrastar essa tinta em direção à base, mas no meio aqui eu gosto de fazer essa troca e pegar o outro lado do boleador, que é um pouquinho mais fino, para ir deixando esse traço mais delicado conforme ele vai chegando na região central.
tá? Então, eu faço esse primeiro pingo com o lado mais grosso do meu boleador, dou início a esse puxadinho, e no meio do caminho, eu viro o meu boleador para o lado mais fino e finalizo esse puxadinho até a região central. E eu vou realizar esse processo mais 3 vezes para cada lado. E ainda com esse meu boleador, eu vou ter aqui a ponta mais grossa e mais fina. Eu vou escolher a ponta mais fina para estar colocando aquele pinguinho entre um puxadinho e outro. Vou fazer isso de ambos os lados, ok? E agora aqui na parte superior do adorno, eu vou fazer esse losango com o próprio boleador mesmo, sem nenhum desenho, só olhando e ajustando mesmo para deixar parecido com o adorno ali do exemplo. E dando sequência, eu vou usar aquela minha caneta, que eu comentei que eu uso o bumbum da caneta para fazer essas bolas maiores, e vou colocar esse pingo na parte central e logo abaixo de todos os puxadinhos aqui que nós fizemos. E com o boleador, o intermediário, de novo, equivalente ao 3, do lado mais grossinho, eu vou puxar lateralmente esses risquinhos vindo de baixo para cima, como se fossem folhinhas. E ainda, com esse mesmo boleador, eu vou fazer essas folhinhas laterais. Do lado mais fininho do boleador, eu vou estar arrastando como se fosse essa folhinha que a gente acabou de fazer. E vou voltar esse mesmo risco no sentido oposto e vou fazer um puxadinho na parte central aqui. E aí ficou assim esse detalhe da folhinha com esses puxadinhos laterais. Agora, eu vou pegar o meu boleador mais fino, tá? Tem a ponta mais fina e a ponta mais grossinha. Eu vou usar a ponta mais fininha e vou fazer esse pontilhadinho lateral, onde eu vou subir ponto por ponto e vou deixar eles desaparecerem conforme eu for subindo, tá? Eu vou fazer isso tanto de um lado quanto do outro. Se você já chegou até aqui, já deixa um like nesse vídeo para saber que você está curtindo o conteúdo e já se inscreve no canal para não perder nenhuma das aulas que ainda estão por vir, porque tem muito conteúdo para eu estar mostrando para vocês. E esse foi o resultado final do nosso segundo adorno. E bora lá fazer então o nosso terceiro adorno. Eu vou iniciar aqui com o meu boleador médio, né, equivalente ao 3, como eu falo aqui para vocês. Ele tem a ponta mais grossinha e mais fininha. Eu vou pegar a ponta mais fininha para dar início e vou estar fazendo o detalhe dessa gota central do nosso adorno. Então, iniciando lá naquela marcação de 1 centímetro, eu vou fazer um meio arco, por assim dizer, um para cada lado, como a gente acabou de fazer no adorno anterior, aquela folhinha, né? E vou estar preenchendo com tinta nessa parte central. E vou dar uma organizadinha, vou arrumar para tentar deixar mais arredondadinho e mais bicudinho na parte superior. E agora eu vou pegar aquele meu boleador mais grossinho. Eu vou pegar o lado mais grosso mesmo, né? Não vou usar o fininho, vou usar o lado mais grosso para fazer esse primeiro arrastadinho. E como já fizemos até agora, com um boleador mais fino, no caso aqui eu estou usando o mais fininho de todos, é com ele que eu vou fazer o puxadinho até a base desse pingo central que a gente fez. Então, eu vou estar colocando aqui a tinta na parte superior dessa gota e com o meu boleador mais fininho, eu vou arrastar com toda a calma do mundo. Eu vou arrastar a minha gotinha, a tinta, até a base central, né, a parte de baixo aqui dessa gota central.
E eu vou realizar esse puxadinho para ambos os lados. E ainda com esse meu boleador mais grossinho, eu vou estar fazendo esse pingo superior aqui no nosso adorno, tá bom? Então, eu carrego a tinta e deposito logo acima, ainda nessa parte do risquinho central. E eu vou descer mais 3 vezes esse detalhe para cada lado do nosso arrastadinho. Lembrando que eu vou usar aquele efeito escadinha aqui, né? Eu vou sempre um pouquinho mais abaixo, faço o depósito da tinta e com o boleador mais fino eu arrasto essa tinta até a base do meu adorno e eu vou repetir isso as outras 3 vezes. E agora, com esse boleador mais grossinho que a gente está usando, eu vou pegar o lado mais fino e vou depositar a tinta para fazer essa bolinha logo abaixo da gota. Aqui vai estar conectando todos os tracinhos, tá vendo? E com o boleador mais fininho, eu vou pegar o lado mais grossinho desse boleador mais fino para estar fazendo o detalhe desse pontilhadinho logo embaixo do nosso arrastadinho. Também vou dar a impressão aí de que esse pontilhadinho ele vai sumindo. Então, bolinha por bolinha, ele vai desaparecendo. E entre os nossos puxadinhos, eu também vou acrescentar aquele detalhezinho para dar aquele charme, como eu falei no início do vídeo, né, do nosso adorno. E esse foi o resultado final dos nossos 3 adornos da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você perdeu a primeira aula de adorno, já clica aqui no vídeo para não perder. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.